Alimentação é um dos maiores comandos que a gente dá para o corpo todos os dias. E o corpo influencia diretamente no nosso estado emocional e mental. Então, sim, comer diferente muda a sua vibração energética. Quando eu falo de mudança vibracional, eu não falo de uma coisa abstrata. Eu estou falando de 4 áreas que mudam muito, mudam completamente. Quando a gente muda a nossa alimentação e faz jejum, muda do nosso corpo, muda da nossa mente, muda as nossas emoções e nossa espiritualidade. O corpo fala, ou se fala. Ele fala através de sinais, como cansaço sem explicação, inchaço, sensação de peso, gripe que não vai embora, baixa imunidade, dor de cabeça, refluxo, intestino preso, sono ruim, porque você dorme e não descansa. E quando você limpa a sua alimentação e dá um descanso para o seu sistema digestivo, o corpo costuma responder. Ele te responde com mais leveza, menos inchaço, sono mais profundo e a energia estável. E na nossa mente, como funciona? A nossa mente fala com pensamento acelerado, dificuldade de focar, indecisão, comparação e aquela sensação de eu não consigo parar. Tem outra coisa. A nossa mente também fala através das nossas compulsões. Porque às vezes a gente não tá com fome. Muitas vezes a gente não tá com fome. A gente tá com ansiedade, carência, cansaço. E a mente, ela quer um alívio rápido. Quando você muda a sua alimentação e entra no processo de jejum, a mente, ela vai tentar negociar. E isso é um sinal claro. Não é só fome. É padrão. As emoções também falam no nosso corpo. E ela fala como? Dando sinais como ansiedade, irritação por qualquer coisa, culpa depois de comer, desânimo. E aí tudo isso vira o quê? Um ciclo. Eu como pra me aliviar, me sinto culpada, fico mais ansiosa e eu volto a comer. Comer é um vício e não uma necessidade. O nosso corpo sobrevive sem alimento. Não sobrevive sem água, mas sem alimento ele sobrevive. E ele faz uma mágica maravilhosa quando você consegue um estado em jejum. Então, quando eu falo que jejum muda a vibração, é porque ele pode quebrar esse ciclo e ensinar o emocional a encontrar uma segurança sem precisar de escape. E na espiritualidade, ela fala com presença, uma sensação de eu tô aqui, mais silêncio interno, mais intuição, mais clareza do que é sim, do que o não. É uma conexão que você sente sem necessidade de provar. Quando o nosso corpo está pesado e a mente barulhenta, fica muito difícil a gente escutar a nossa intuição. Mas quando você limpa, desacelera, muitas pessoas sentem que a espiritualidade fica mais acessível, porque você volta a habitar o próprio corpo. Então, para mim, vibração não é só energia, é o que você alimenta todo dia. O corpo, a mente, as suas emoções e a sua presença. Esse vídeo é meu relato e a minha visão energética no jejum. Não é recomendação médica, jejum prolongado não é para todo mundo. Se você tem condições de saúde, usa medicações, está grávida ou tem históricos de transtornos alimentares, procure uma ajuda profissional. Eu vou começar uma série aqui no canal, pode ser a virada mais intensa que eu já vivi. Jejum prolongado para uma mudança vibracional. Não só uma mudança, para permanência no estado vibracional mais alto que eu quero atingir. Eu não estou fazendo isso somente pelo corpo. Eu estou fazendo porque a frequência que eu quero atingir e sustentar não cabe mais na minha versão antiga. No final do vídeo, eu vou explicar para vocês por que eu vou iniciar o jejum prolongado somente no dia 19 de janeiro. Vou explicar como que eu vou me preparar para fazer o jejum prolongado e o que eu espero transformar no meu corpo físico, emocional e no espiritual. Final de 2025. Eu me entreguei completamente para a comilança de final de ano, né? Porque aí começa. Convite da empresa, amigos se reunindo, churrasquinho, cerveja. E eu me deixei levar e me entreguei para o momento. Vamos então se despedir de 2025 da melhor maneira, né? E não tomei conta da minha energia.
fui me deixando levar. Percebi que meu corpo começou a gritar. Eu ganhei peso, minha energia caiu e eu tô com uma gripe forte, lascada, que não passa nem com reza brava. Pois é. Minha imunidade caiu. Olha só minha boquinha aqui, que linda. E isso pra mim não é azar. É um sinal. É meu corpo me dizendo que tem algo desalinhado. E tem uma coisa aqui que eu não posso deixar passar em branco. Quando a nossa energia cai, isso não fica só na gente. Isso influencia no nosso ambiente, influencia na nossa casa, influencia em quem convive com a gente. Porque a gente não mora sozinho dentro de uma bolha. A nossa presença, o nosso humor, nossa disposição, tudo isso vai criando um clima. Voltando aqui, pessoal, perdão, mas como eu estava falando e explicando para vocês, o quanto influencia em todo o nosso ambiente. Não somente eu fiquei doente, mas meu filho também ficou doente. Tanto é que tá aqui no meu colo. Não consegui, ele não tá conseguindo dormir direito. À tarde acordou, era pra estar dormindo, agora pra estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Mas eu não vou parar. Eu vou continuar e seguir esse vídeo com ele aqui no meu colo, ok? E como eu tava falando, a gente não mora sozinho. A nossa presença, o nosso humor, nossa disposição, tudo isso vai criando um clima. E esse clima vai virando um padrão. Mais irritação, mais falta de paciência, mais desorganização, mais tensão, mais cansaço e assim vai. E até uma sensação de que coisas começam a dar errado. É uma sequência atrás da outra. Eu vou dar um exemplo aqui muito pessoal, um exemplo bem rápido. Eu senti que eu tinha saído completamente do meu eixo, com a alimentação e com a bebida. E foi uma fase assim de baixa energia para mim. E nesse mesmo período, a moto e o celular do meu marido quebra. E assim, não era para quebrar, porque a moto não faz nem um ano que comprou. E era uma moto zero. E o celular, ele ganhou da avó dele, acho que foi em fevereiro de 2025. Também não fez um ano que ele ganhou o celular novinho da avó dele. O que aconteceu? O celular simplesmente não carrega de jeito nenhum. Não carrega. A gente tentou carregar em vários carregadores, não tá carregando o celular. Então, enfim, as duas coisas deixam meu marido na mão. Eu não tô dizendo que isso é culpa de alguém. Não quero criar medo. Estou trazendo apenas uma percepção que eu acredito muito. Quando a energia da gente baixa, a vida começa a mostrar sinais. E às vezes, esses sinais aparecem no coletivo da nossa casa. Pessoal, eu estou compartilhando isso com um olhar espiritual energético, baseado no que eu vivi e no que eu observo. Pega somente o que fizer sentido para vocês. E tem mais um ponto, que para mim é muito verdadeiro. Quando a gente fala de mudar a vibração, não é só eu meditar e pronto. Porque eu não vivo sozinho. Eu faço parte de um conjunto. Então sim, eu acredito que para sustentar... Ô filho, você tá com a boca toda branca. É do remédio que eu dei da febre. Nem limpei a boquinha dele direito, tadinho. Então sim, eu acredito que para sustentar uma nova frequência, eu também preciso ajudar a elevar a vibração do ambiente inteiro e de tudo que está conectado diretamente a mim. Isso é muito mais minucioso do que parece. Porque uma coisa é você estar bem por 10 minutos e outra coisa é sustentar uma presença que influencia a casa toda. E eu percebi que dentro da minha realidade, eu preciso vibrar por 4. Por mim, pelo meu marido e pelos meus filhos. Eu não estou falando isso como peso, pelo amor de Deus. E nem como culpa. Eu falo como responsabilidade amorosa. Entender que a minha energia é como se fosse um tom. E quando eu mudo o meu tom, começa a mudar o tom de todo o ambiente. Só que isso exige uma atenção aos detalhes. Exige observar o que eu estou alimentando dentro de mim. E o que eu estou alimentando dentro da minha casa. O clima das conversas, a organização do lar, a qualidade do sono, o que entra, o que eu deixo entrar pelo meu celular ou pela TV, o tipo de comida que vira energia no corpo e até a forma como eu reajo quando alguma coisa dá errado. É por isso que eu decidi fazer essa série com seriedade. Porque mudar minha frequência é uma coisa, mas mudar a frequência de um conjunto é uma missão mais delicada. E eu quero fazer isso com consciência.
Eu quero ser uma presença que eleva, uma presença que estabiliza, uma presença que cura. E eu sinto que esse jejum, ou esse preparo, é parte desse recomeço. Eu não estou buscando somente uma mudança em mim, viu, pessoal? Estou buscando uma mudança no campo inteiro da minha vida. Porque no fim, a energia da casa acompanha a energia de quem sustenta o clima dela. E eu decidi que a minha casa vai entrar numa nova fase comigo. A vida dos meus sonhos não cabe numa rotina que me adoece. Vamos lá. Porque o jejum, vezes a alimentação, muda totalmente a sua energia. Tem dia que a gente come, parece que a alma fica pesada. E tem dia que a gente come mais limpo. Presta atenção no que a gente coloca pra dentro. A mente fica mais silenciosa, fica mais calma. Isso acontece porque o nosso corpo não é separado da nossa mente. Não é separado da nossa consciência. De forma bem prática. Quando você muda a alimentação ou entra no processo de jejum, muita gente relata mais clareza mental, menos compulsão, mais presença, menos ansiedade, mais sensibilidade emocional e espiritual. Porque o ruído da nossa cabeça diminui, melhora o nosso sono e a nossa energia fica mais estável. E no físico, o que o jejum faz no físico? Existe toda uma conversa sobre metabolismo, inflamação, descanso digestivo. Só que aqui o ponto é, o corpo deixa de gastar energia o tempo todo digerindo. E você começa a perceber outras coisas. Inclusive você mesmo. Jejum, pra mim, não é castigo, gente. Jejum é um limite. É eu dizer pra mim mesmo, eu não sou refém do impulso. Olha só o poder do jejum prolongado. Estou falando de um processo mais profundo, que é no qual eu vou entrar. Que pode mexer com o corpo, com emoções e até padrões. Muita gente mesmo, vocês podem até procurar aqui no YouTube, que vivem isso como um reset. É um reset de seu corpo, de seu organismo. O seu corpo ele começa a revelar hábitos escondidos. A mente tenta negociar o tempo todo. E você aprende o que é presença. Porque o agora vira necessário. O jejum prolongado, vou até tirar o óculos, que tá dando toda hora reflexo, gente. Não vou conseguir enxergar muito bem. Mas eu não reflexo esse óculos. O jejum prolongado ele tem riscos. Ele exige responsabilidade e escuta do corpo. Então eu vou fazer isso com consciência, com preparação e observando todos os sinais que meu corpo me enviar. Porque a espiritualidade, de verdade, também é maturidade. Agora, por que eu tenho data para início, né? Eu escolhi iniciar o meu jejum prolongado no dia 19 de janeiro, agora de 2026. É quando inicia a fase da lua nova. Ela é um começo de um novo ciclo. É como um campo limpo para você implantar uma intenção. E para mim, isso só potencializa meu compromisso interno. Até chegar a data, o que eu preciso fazer? O que eu já vou iniciar a partir de amanhã? Eu preciso preparar o meu corpo. Preparar meu corpo para o jejum. Porque como eu falei no início do vídeo, a gente tem vícios. A comida se tornou um vício. E quando a gente deixa de alimentar o nosso corpo, a gente tem sensações ruins no começo. A gente sofre bastante, principalmente quem é vidrado no doce, é vidrado na massa. Porque nosso corpo ele começa a ter crises de abstinência. Se você procurar aí sintomas de crise de abstinência e você começar a fazer o seu jejum, você vai ver. É igualzinho. Então, para eu não sentir tanto e ser mais leve esse processo, e até lá eu vou preparar meu corpo com a dieta cetogênica. Não é sobre perfeição, é sobre adaptação. Eu quero sofrer menos enquanto eu estiver no meu jejum prolongado. Porque eu sei que não é a primeira vez, tá? Eu já fiz um jejum prolongado de 72 horas. E eu sei que no dia 1 e no dia 2, a gente passa por uns picos de fome absurdo. A gente só pensa em comer besteira. E é normal. É uma crise de abstinência que nosso corpo vai transmitir.
porque ele tá querendo aquilo que a gente dava. Eu quero fazer o jejum no mínimo por 72 horas, mas eu quero testar meu corpo, quero ver até onde que ele consegue ir. Eu gostaria mesmo era de conseguir cumprir os 21 dias de jejum prolongado. Não sei como é que o meu corpo vai estar reagindo, né? Cada corpo é único, reage de uma maneira diferente. Jejum não é para ser sofrido. Jejum é para você se conhecer. Você aprende a se conhecer. É uma conexão com Deus. É uma conexão com o universo. É uma conexão com você mesmo. Eu tô treinando meu corpo para não mandar em mim. Existe uma versão nossa que já vive a nossa vida dos sonhos. Só que para chegar lá, a gente precisa parar de alimentar a versão antiga. Então esse vídeo é um convite para você não aceitar viver no automático. E para você, principalmente, não continuar repetindo o que te adoece. Agora me contem aqui. Aonde você sente que sua vibração caiu? No corpo, na mente, na ansiedade, na procrastinação ou na falta de fé? Eu já escolhi a minha nova versão. Agora eu só vou construir um novo padrão. Permanecer em alta vibração, mesmo quando a vida nos testa. Se esse vídeo falou com você em algum nível, deixa aqui seu like, porque isso faz com que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas que também estão precisando de uma virada. E se você vai me acompanhar nessa série de jejum e mudança vibracional, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, porque aqui eu vou postar os próximos passos e o relato real dessa transformação. Mãe. Meu outro filho está me chamando. Só um minuto. Tá bom, obrigada. Agora eu tirar foto no PT. Meu outro filho de 4 anos acordou. Mas eu estou finalizando esse vídeo. A partir de hoje, a gente não vai tentar apenas vibrar alto. A gente vai aprender a permanecer. Vamos mudar e sustentar nossa vibração para receber tudo de mais incrível e maravilhoso que a vida tem para nos dar. Agora eu quero muito que vocês comentem aqui a sua decisão, para a gente selar esse compromisso com você mesmo. Comente aqui. Vou permanecer na mais alta vibração. Eu vou estar lendo todos os comentários, porque eu quero saber quem é que está entrando nessa nova vibração aqui comigo. Gratidão por quem ficou comigo aqui até o final. A gente se vê em breve